Você fez tudo certo. Você tem um objetivo, você planejou, traçou as metas, os passos a dar, tudo certo, e falha. Isso aconteceu mais de uma vez. É aí que vem algo muito importante e incomum. Você já se preparou para falhar? Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente. Aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é neuroplasticidade autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. Você deve ter ouvido o termo autossabotagem. É algo que acontece com muitas pessoas. Para você resolver por que você faz isso, você teria que fazer terapia, encontrar as raízes, etc. Mas, mesmo que você já tenha passado por isso, é possível contornar esse obstáculo? Sim. Mas o primeiro passo é uma autoanálise, uma autocrítica. Onde está a falha? Qual é a situação em que as coisas começam a desmoronar? Se você pensar bem, você vai encontrar essa falha, essa dificuldade. É aí que você vai conhecer o termo implementação de intenção. O que é que significa isso? Quando nós vamos fazer o planejamento, existe uma fala que as pessoas colocam, mas as pessoas sempre acham que é algo externo. Por exemplo, quais são os obstáculos que existem para você atingir seu objetivo? E normalmente as pessoas colocam recursos, por exemplo, eu preciso falar inglês, eu preciso desenvolver isso, essa habilidade, etc. Todas essas dificuldades ou obstáculos, na verdade, são recursos que você precisa adquirir para atingir seu objetivo. Mas existem obstáculos que não têm relação com recursos, e sim com falhas técnicas. Por exemplo, a sua personalidade não se afiniza com isso que você precisa fazer para atingir seu objetivo. Ou você não gosta de realizar determinada tarefa, mas é obrigatório para atingir seu objetivo. Ou você vai ter que conviver com determinada pessoa em determinada situação e você falha todas as vezes que você tenta superar esse obstáculo. Então, significa que você não pode atingir esse objetivo? Não. Significa que você não analisou corretamente isso. E o que é implementação de intenção? É você criar um cenário restritivo justamente para lidar com essa falha. Ou seja, você tem que se planejar para falhar. Como assim? Digamos que é uma dieta e você sabe que toda vez que acontece determinada coisa ou você vivencia determinada coisa, isso faz com que você sabote a sua dieta ou a sua meta. Então, você vai se preparar para esse momento de sabotagem. Então, vamos lá. Acontece isso. E aí, nesse momento, eu tenho esse tipo de emoção, esse tipo de sensação, e é aqui que entra a implementação de intenção. Você vai criar uma situação restritiva. Se eu fizer isso, então terei que fazer aquilo. Você vai criar uma dinâmica. Você já está preparado para essa falha e já criou uma alternativa, já criou algo para contornar isso. Então, o que significa exatamente? Quando você está nesse gatilho, o gatilho da falha, por exemplo, você entra num processo automático. Esse planejamento para a falha é mais ou menos como o gatilho do gatilho. Então, toda vez que esse gatilho ruim acontecer, que leva à sua falha, você já criou uma outra coisa. Então, se eu for para a geladeira fazer isso, então terei que fazer aquilo outro. Só que no momento em que você dispara isso, e você precisa construir essa dinâmica muito bem construída na sua mente, toda vez que isso acontece, lhe dá um tempo para pensar. E lembre-se, eu já falei sobre automatismo cerebral. O que é que permite você romper com ele? Pensar a respeito. Então, o gatilho do gatilho te dá exatamente o tempo necessário para você paralisar o ato de falhar. Então, o que é a implementação da intenção? É justamente você criar um gatilho para o gatilho. Você vai criar um ambiente restritivo, você vai criar um compromisso, você vai criar um castigo, você vai criar
alguma coisa que você terá que fazer ou irá acontecer se você falhar. Então, por exemplo, você sabe que você desiste com facilidade. Então, você vai construir um compromisso, você vai arrumar um companheiro, você vai arrumar um grupo que vai forçar a você a superar essa dificuldade. Você sabe que toda vez que você está emocionalmente frágil, você falha nisso. Então, você vai pensar, quando eu estiver falhando, eu terei que fazer alguma coisa. Então, falhou, você terá que fazer 20 flexões. No momento em que você disparar isso e você tem que construir, então, pensa na falha e pensa nas 20 flexões. Pensa na falha, pensa nas 20 flexões. Só que toda vez que você for falhar, como você construiu esse gatilho, você vai pensar nas 20 flexões. Eu não quero fazer 20. Esse foi o tempo necessário para você pensar. Não, eu não quero fazer isso. Porque o problema do gatilho é que no automatismo você não pensa. E se você tivesse tempo para pensar? É isso que a implementação da intenção faz para você. Ela te dá o tempo necessário para você superar esses gatilhos e dificuldades que levam você a falhar. Mas isso também faz parte do planejamento correto. Sabendo como planejar. Então, não basta planejar os passos que você tem que dar para alcançar alguma coisa. Você também precisa planejar como os obstáculos do seu caminho devem ser tratados. Seja um obstáculo externo, um recurso que você precisa alcançar, seja um obstáculo interno, autossabotagens, programações negativas que você desenvolveu ao longo da vida. Programações negativas, você precisa desprogramar, já falei sobre isso. Autossabotagem e implementação de intenção. Você vai criar um gatilho para o seu gatilho para superar todos esses problemas. Ou seja, sabendo o que fazer, é possível sim vencer até obstáculos que estão dentro de você. Muita paz.